Boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar continuidade, ao nosso tema, nosso assunto pertinente do momento é o ultrassom, Então, o ultrassom, que ainda bem que vocês acharam que estava bem explicado na primeira aula, naquela primeira parte, porque era imprescindível vocês entenderem aquela primeira parte para daí a gente começar a falar sobre o assunto da segunda parte, tá? A segunda parte já entra mais na questão de indicações, contraindicações, formatos de aplicação, parâmetros, etc. Tá? Então vamos passar rapidinho aqui todos os slides que a gente já viu, ondas, os tipos de ondas, as características das ondas, definições do ultrassom, Explicamos o cabeçote do ultrassom, quais são os tipos de cabeçote, os tipos de equipamentos, como que funciona lá dentro do cabeçote, através da vibração do cristal piezoelétrico, que é o efeito piezoelétrico, de lá dentro do cristal. Que mais? Olha, o efeito piezoelétrico, os tipos de cristais, que eram utilizados, que são utilizados atualmente. Desculpa, estava arrumando o microfone aqui. Deixa eu deixar um pouco mais perto. Enfim, eram esses os assuntos que a gente mais discutiu, a questão do efeito piezoelétrico e a funcionalidade do ultrassom. Como que é medido a frequência do ultrassom, como que é determinado a parte numérica, dos hertz, kilohertz e megahertz, como que é essa frequência terapêutica, quais são as variáveis dela, que ele explica que a frequência tem uma maior frequência, menor comprimento de onda, maior frequência, menor profundidade de penetração, maior frequência, maior temperatura em um menor tempo, maior frequência, mais absorção dos tecidos superficiais. Isso é imprescindível vocês lembrarem, tá? Quais são as frequências, variáveis dependentes da frequência. Qual que é o efeito mecânico do ultrassom, em consequência das vibrações. Aqui a gente tinha parado, Sim, a gente tinha parado aqui, eu acho. Verdade. A gente tinha parado nesse, mas eu incluí 2 slides aqui que vão ficar mais explicativos. Se eu não me engano, foi aqui. Enfim, vamos tomar partido daqui para a gente se localizar ali em tudo que a gente já viu e vamos colocar de cara aqui já no conteúdo de hoje o efeito mecânico do ultrassom. Tá, então, em consequência das vibrações longitudinais, lembram lá das ondas longitudinais do ultrassom, diferente das transversais. Características do ultrassom: um gradiente de pressão é desenvolvido nas células individuais. Então, um gradiente de pressão. O que é um gradiente de pressão? É onde, digamos assim, que pode-se alterar a pressão negativa para pressão positiva, tá? Então, isso é desenvolvido dentro das células. Como resultado dessa variação de pressão positiva e negativa, elementos das células são obrigados a se moverem, se vibrarem, sentindo assim um efeito de micromassagem tecidual, aumentando o metabolismo celular, o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio, entre outras coisas. Mas então é mais ou menos assim, aquela onda ultrassônica, ela vem lá da energia elétrica, se transforma em uma energia ultrassônica, é aplicado e penetra nos tecidos. Lá dentro dos tecidos acontece isso, acontece essa alteração de pressão positiva, essa variação de pressão positiva e negativa, e os elementos, dentro lá dos tecidos, eles são, de alguma forma, eles são movimentados, gerando isso. Movimento lá dentro, o que vai gerar com certeza? Um aumento do fluxo sanguíneo, aumento do suprimento de oxigênio, como consequência, aumento do metabolismo celular, aumento da temperatura, etc, etc, etc. Perfeito? Bioquímica.
biologia celular, tá? Dúvidas, sempre como eu digo, vamos na sequência, vamos tirar dúvidas. Efeitos químicos. Então, ele acelera as trocas químicas, né? Todos aqueles processos químicos que acontecem durante um processo inflamatório, durante uma resolução de um processo inflamatório, ou simplesmente na hora de movimentar um tecido, né? Então, acontecem algumas trocas químicas lá dentro. Os efeitos elétricos são as trocas de íon, né? Formando as soluções eletrolíticas. Lembro lá das soluções eletrolíticas que eu acho que foi na bioquímica que vocês pegaram, né? O que acontece lá dentro, lá no interstício celular, né? Essas trocas de íons, né? Que é positivo para negativo. Os efeitos mecânicos, que foi falado já, como se fosse uma micromassagem celular ativando, gerando uma atividade aumentada dentro das células, né? Ou simplesmente uma vibração, uma movimentação, né? E efeitos térmicos, que eu já citei também, o aumento de temperatura. Aqui que a gente parou, né? A questão do ultrassom de 1 mega, que penetra de 2 a 5 centímetros, e o de 3 mega até 2 centímetros. Então, o que vocês devem pôr na mente é isso. 1 mega penetra mais, 3 mega penetra menos. É o inverso, né? 1 penetra mais, 3 penetra menos. Então, nunca esqueçam disso. 1 mais, 3 menos. O 1 penetra de 2 a 5 e o 3 até 2 centímetros. Assim, o ultrassom de 3 MHz, como até citei na aula passada, se não me engano foi a Polônia que me perguntou, ela perguntou sobre ultrassom na estética, e é exatamente isso. Na estética usa-se o de 3 MHz, que é mais superficial, tá? Inclusive no ultrassom utilizado na estética, ele também já tem um cabeçote maior, né? Aquele cabeçote que a gente conhece no nosso ultrassom, ele já é maior justamente para pegar uma área maior, né? Geralmente a estética é feita questão de redução de medidas, celulite, etc. Então já pode pegar uma região abdominal, uma região de coxas, glúteos, né? Então precisa de um cabeçote maior, né? Até para otimizar o trabalho, né? E a porcentagem da onda incidente, a onda incidente é a onda que está incidindo, é a onda que está sendo mirada, no caso, mirada ali no local que será tratado, essa tem uma porcentagem de reflexão, né? Então, na porcentagem de reflexão, tem esse quadrinho aí que demonstra o quanto que essa porcentagem dessa onda pode ser refletida simplesmente por estar atingindo esses tipos de tecidos. Não só tecido, né? Ele fala como uma interface, porque daí tem água, vidro, aço, tá? Então, só para vocês terem uma noção de critério informativo como essa onda ultrassonora, ultrassônica, né, como vocês quiserem, ela pode ser refletida. Por isso que temos que saber qual é a ERA, a Effective Radiation Area, ou a área de radiação efetiva. Tá. Como saberemos onde está a ERA ou qual é o tamanho dessa ERA? É difícil mostrar sem eu aparecer aí, né? Porque eu não consegui colocar essa câmera aqui. Mas enfim. Lembro lá que aquele cabeçote tem aquela membrana metálica no cabeçote do ultrassom? Então essa membrana, no nosso ultrassom, ela mede... Vou ter que voltar aqui. Então é esse cabeçote aqui. Esse cabeçote aqui desse azulzinho aqui que vocês estão vendo, que é o mais utilizado, mais comum que a gente vê nas clínicas aí, inclusive o nosso é assim, ele tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro. Tá aqui, ó, bem esse cabeçote metálico. E tem os menores, que são de 1 centímetro, 1,5 centímetros de diâmetro, tá? Especificamente, se for 4 centímetros ou 3,5 centímetros de diâmetro, nunca devemos pensar que a ERA
é totalmente essa área aí, tá? A gente não precisa considerar exatamente esse tamanho, tá? Uma área geométrica, digamos assim, a área geométrica desse cabeçote, mas uma área um pouquinho reduzida. Então, nesse caso aqui, que seria 4 centímetros de diâmetro, vamos considerar 3, tá? A gente reduz um pouquinho, mas garante que é uma área de radiação efetiva, entenderam? Então é esse cabeçotezinho aqui que vai dizer qual que é a área de radiação efetiva, tá? É o tamanho do cabeçote. Olha aqui nessa outra imagem, tem um maiorzinho, tem um menorzinho, tem o nosso que a gente conhece, o som do pulso aqui em cima, do lado direito. Vocês estão vendo a flechinha, mas são exatamente essas membranas metálicas. Então olha aqui, esse aqui de cima ele já é maior, né? Provavelmente utilizado na estética, ele já tem 7,5, 10, 15 de diâmetro, então ele é bem maior, quase que o dobro, né? Então, não esqueça, a ERA é isso daí, a área de radiação efetiva, tá? É o tamanho da membrana do cabeçote, membrana metálica do cabeçote. Fechou? Então, quando você aplica o ultrassom, dependendo de qual seja, do 1 MHz ou 3 MHz, ele tem uma propagação até chegar ao momento de atingir o tecido-alvo. Tá? Então, durante essa aplicação, né, ele pode sofrer absorção, ele pode sofrer reflexão, ele pode sofrer refração. E a atenuação é o nome que dá a soma de todos, né? A atenuação é a soma da absorção, reflexão e refração. Então, eles passam por essas perdas. Então, ele vai absorvendo, vai refletindo, vai refratando, e a energia do ultrassom, ela vai reduzindo. E aqui tem alguns gráficos que mostram, né? Em mega, olha, tem aqui especificado, né? Essa cor mais amareladinha é gordura, a cor mais vermelha é músculo e a cor mais branca é osso. Então, ele tem aqui um gráfico de porcentagem e a linha horizontal é de centímetros de profundidade. Então, percebo aqui que na parte branca aqui do osso, né, ela absorve quase que a atenuação dela é quase 75%. Aqui em 1 centímetro, né? Em 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, também ele chega lá quase 100%. Tá? Então, aqui na questão da gordura, lá de 10 centímetros de profundidade, ele também pode chegar lá a 100% de atenuação. Tá? E também aqui nos 3 Hz também representa a mesma coisa, porém, como 3 Hz é mais superficial, lembra? Tá aqui uma linha de até 6 centímetros e a sua porcentagem de atenuação. Mas como saberemos disso? Só se a gente souber o que quer dizer absorção, reflexão e refração, né? Então vamos lá. A absorção ocorre a nível molecular, à medida que a energia mecânica é transformada em energia cinética, movimento molecular. Então, nesse movimento molecular, já ocorre a absorção. E isso aqui é um detalhe muito importante. Proteínas têm maior capacidade de absorção. Lembre muito disso, porque o nosso corpo é cheio de proteína, né? Então, lembrem lá que a proteína ela absorve mais. A 1 MHz a intensidade diminui 50% ao atravessar 1 centímetro de músculo. Então, pense, se você aplica 1 MHz de intensidade, 1 MHz ele diminui em 50% ao atravessar 1 centímetro de músculo. Consegue entender? Aplica-se 1 MHz. Se ele atravessar 1 centímetro, lá no segundo centímetro já vai ter 50% a menos. E a intensidade diminui em 50% ao atravessar 5 centímetros de gordura. Então, como o músculo tem mais proteína, ele já perde no primeiro centímetro, porque ele absorveu 50% no primeiro centímetro. E lá na gordura que tem mais água, no caso, ele atravessa 5 centímetros para perder 50%. Então veja como o músculo, né, tem mais proteína, ele consegue absorver bem mais.
é mais a intensidade, já diminui 50% se uma, digamos assim, se uma lesão for a 2 centímetros de profundidade. Tá dando para entender? É um pouquinho difícil, assim, eu tô tentando repetir, mas é muito melhor demonstrar, né, tudo isso aqui. Tá lá, então. A energia diminui ao passar pelos tecidos devido à absorção e reflexo. A absorção depende da natureza do tecido, da frequência e da amplitude. Então, depende da natureza do tecido. Qual é o tipo de tecido que a gente está fazendo a aplicação? Qual é o tipo de frequência que a gente utilizou? E qual é o tipo de amplitude que a gente utilizou? E a absorção de energia sonora é maior em tecidos ricos em proteínas com pouca água. Olha aí. Aí, de novo, detalhando que a proteína absorve mais. Então, o óleo osso absorve 96%, absorve, né, 96%, tem muita proteína, cartilagem 68%, tendão 59%, muita proteína também, né? Pele 39%, músculo 24%, gordura 13% e sangue 3%. Então, quanto mais proteína, mais absorção. Compreendendo? Bom, isso aqui vocês vão ter que tirar dúvidas, provavelmente tirar dúvidas aqui na sequência da aula. Então, de novo, proteína tem maior absorção, ele recebe mais calor, né? Ele gera mais calor, ele absorve mais, então ele vai gerar mais calor. Então tá lá, reflexão e refração de ondas. Então tá aqui, ó, na linha pontilhada, ela aplicada perpendicular aqui, né, colocando o cabeçote bem rente aqui, fazendo um ângulo de 90 graus, ela tem uma onda incidente e tem uma onda refletida. Olha aqui, ela reflete em determinado ângulo. Se você jogar essa linha pontilhada mais para a esquerda ou mais para a direita, essa onda incidente e essa onda refletida também vão se alterar. Isso é reflexão. Já a refração é quando ela está sendo aplicada e quando ela passa de um tecido para o outro. Ó, essa linha horizontal é um tecido. Quando ela passa do tecido primário aqui, ou a pele, que seja, e embaixo teremos músculo. Vou dar essa sugestão aqui. Então, quando ela passa de um meio para outro, ela também perde, né? Então, só que ela não reflete, ela não volta. Ela penetra, mas se perde, e o nome disso é dado como refração, meio 1 e meio 2. Passando do meio 1 para o meio 2, ele tem um efeito chamado refração. Também contribui para a perda da energia. Então tá lá, reflexão. As ondas do som podem refletir de um tecido para o outro em meios diferentes. Em meios diferentes, não passando de um meio diferente. Durante a sua propagação, durante a propagação, durante o caminho da onda. Exemplo, passando do osso para periósteo ou tecido mole para osso. Opa, aqui está errado. Não, está certo. Aqui está errado, pessoal. Não é reflexão aqui não, aqui é refração. Quando as ondas podem refletir de um tecido para o outro em meios diferentes, isso se chama refração. Está errado aqui, ó. Do osso para o periósteo, refração. Do tecido mole para o osso, refração. Esqueça essa palavra aqui. Não existe. Tá? Olha lá a refração. Então, ele entrou no tecido. Então, tá lá as ondas entrando longitudinalmente aqui, já fazendo essas reflexões aqui que vocês estão vendo aqui, essas linhas perpendiculares, essas linhas aqui se espalhando aqui a partir dessa onda central e já gerando as reflexões, né? A partir que entra no periósteo, ela já dá uma desviada, que já é uma refração. Quando ela passa para o osso, ela já acontece mais uma refração. Então ela vai mudando, digamos assim, direções e conforme a penetração das ondas, isso vai acontecendo, absorção, vai absorvendo, lógico,
mas ao mesmo tempo ela também vai se perdendo, por isso que ela não consegue penetrar tão profundo, porque a cada centímetro que ela atravessa, ela vai se perdendo. Lembra lá que eu falei que quando ela atravessa 1 centímetro de músculo, já pode perder até 50% da sua energia? Então é isso que vai acontecendo, vai penetrando no tecido, vai refletindo, vai refratando, até chegar numa dose bem menor do que ela entrou em cima. Então isso se chama coeficiente de atenuação. À medida que as ondas se propagam pelos tecidos, sua intensidade e amplitude são diminuídas. Então aqui tem a profundidade média em diversos meios. Então, a profundidade média do tecido ósseo, pele, cartilagem, ar, tecido tendinoso, tecido muscular, tecido adiposo e água. Tá? Então aqui ele tem a profundidade média dos meios de 1 MHz e 3 MHz. Tá? Então, como que ele penetra, né? Na verdade não, esqueço o que eu falei. O coeficiente da atenuação é exatamente isso aqui, à medida que ele vai entrando no músculo, penetrando no tecido, ele vai acontecendo por essas medidas aqui. Está difícil de explicar isso aqui, não queria estar mostrando com as mãos, ou principalmente com o equipamento, né? Como que isso está acontecendo. Bom, vou voltar nesse quadrinho aqui lá na frente. Vamos deixar isso aqui, lá na frente eu volto. Então vamos falar agora dos tipos de onda que é gerado a partir do ultrassom contínuo e ultrassom pulsado. Vou fazer uma anotação aqui que eu vou voltar no coeficiente, senão vou me perder. Tá anotado. Então daqui, ó, a onda contínua, simplesmente essa aqui, ó, ligou lá em cima, continuou. Vai fazendo uma onda só, continuamente, sem alteração. Já o pulsado, ela sobe, dispara a onda, volta, sobe, dispara a onda, volta, dispara a onda. São pulsos de ultrassom, tá? Então, quando é contínuo, como ele não tem, digamos assim, um descanso, ela simplesmente manda sem parar, ela gera aumento de temperatura. Quando é pulsado, ele não gera temperatura. Então, os efeitos do contínuo, ele leva a temperatura de 3 a 5 graus, dependendo do local e da forma de aplicação. Isso pode gerar até queimaduras, né? Mas o desconforto, você já gerar desconforto no paciente de aumento de temperatura, esquentou, você já não está certo, né? Dá um susto no paciente. Se você dá um susto no paciente com dor, se você não levar um soco no nariz ou um tapa na mão, ele já não vai confiar tanto em você, né? Aumenta a vascularização, diminui a dor e espasmo muscular. Olha, a ultrassom também pode contribuir, né, para uma diminuição da dor, porque o efeito tem um efeito mecânico, lembra? Aumenta o metabolismo, justamente porque aumenta a vascularização, acelera a cicatrização, né? Aumenta a vascularização, pode acelerar a cicatrização. Normalização do pH local e aumento da extensibilidade do colágeno. Isso é importante, né? Lembra do colágeno? Eu falei que colágeno entrar em alguns outros assuntos? Então tá aí, colágeno de novo, né? Aumenta a extensibilidade do colágeno. O pulsado. Então ele tem ondas pulsadas, efeitos térmicos minimizados. Então, não é certo falar que ele não esquenta. Ele pode não esquentar ou gerar um pequeno aumento de temperatura. E dela tem essas modulações. Essas modulações ali, ó, de 0,5 para 9,5 ou 5%, utilizado para crônico. 1,9 ou 10% subagudo ou agudo também. 2,8 ou 20 crônico, ou pode ser subagudo. E os 5,5 ou 50% crônico.
Tá? Então isso aqui é um pouco subjetivo, porque depende da potência do aparelho. Vamos ver de novo, 5% agudo, beleza. O 10% subagudo, agudo também. O 20%, aqui está crônico, mas ele é mais subagudo que crônico. Estamos falando do nosso equipamento. Né? E o 50% é crônico, mas ele também pode ser um subagudo, dependendo da dose que você vai passar para o paciente. Entendeu? Esses ciclos de trabalho, que chamam isso, o 5, 10, 20, 50%, eles são ciclos dessas porcentagens, dessa modulação, que eles vão gerando pulsos com essa intensidade do trabalho, com essa proporção do trabalho. Só que, nesse caso mostrado aqui, ele está, digamos, um pouquinho inferior na potência do nosso equipamento. O nosso equipamento pode gerar um pouquinho mais que ele. Igual que, repetindo, o 5% é agudo, perfeito. O 10% de subagudo, mas ele pode ser agudo também, dependendo do caso da dose. O 20% ele está como crônico, mas ele pode ser subagudo também, dependendo da potência. Dependendo do local, até agudo. Então, resumindo, esqueçam essa parte que eu coloquei aqui, porque depois eu fui ver a potência do nosso equipamento. Essa descrição de agudo, subagudo, crônico, ele não é totalmente aplicável, tá? Ele pode se modificar. Então, no ultrassom pulsado, os efeitos não térmicos. Tem essas particularidades perigosas aqui, ó. Cavitação estável. Então, ele forma bolhas de gás nos fluidos dos tecidos. Então, ele mesmo não causando nenhum efeito térmico, mas ele causando aquele efeito mecânico, ele faz formações de bolhas de gás dentro dos fluidos dos tecidos. Dentro dos fluidos não, nos fluidos dos tecidos. A cavitação instável, que é aí um perigo. Se essas bolhas causadas pelo efeito mecânico do ultrassom pulsado, ele pode romper, e isso daí pode causar uma merda. Na verdade, ele pode causar um edema, né? Ele está fazendo uma movimentação dos fluidos do tecido, e se essas bolhas romperem, elas vão causar um edema, elas vão piorar o edema, né? Isso acontece em altas doses e baixa frequência. Então, se você colocar uma dose alta e uma frequência baixa na tua dose, lá, na tua programação, você tem grande risco disso. Então, muito cuidado com dose alta, principalmente. Né? Na dúvida, não coloque dose alta. Na dúvida, não coloque dose alta. Tá? Muito cuidado, porque o ultrassom ele ele pode gerar alguns riscos para o paciente, principalmente queimaduras, ou essa cavitação, né, que é a ruptura das bolhas. E o microfluxo acústico é um movimento unidirecional dos fluidos ao longo da membrana celular, resultante das ondas de pressão mecânica no campo ultrassônico. Quantas palavras aí, né? Mas assim, ele vai mobilizar o microfluxo, ele vai fazer esse movimento unidirecional, vai mobilizar os líquidos lá dentro da membrana celular e vai aumentar a vascularização, a oxigenação, nutrição. Tá? Então é isso que acontece. A cavitação, que eu falei antes, ela existe. Vai acontecer a cavitação. Só não pode gerar cavitação instável. Olha ali, tá o esqueleto ali, para vocês lembrarem que não pode acontecer isso. Ultrassom pulsado ainda, efeitos fisiológicos e terapêuticos. Aumento de permeabilidade da membrana, aumento das trocas celulares, aumento do transporte de íons cálcio através de membrana celular, de novo, membrana celular, bioquímica e biologia celular, com certeza vamos ter que lembrar disso. Aumento da síntese de proteínas e colágeno, de novo lá, colágeno, falando mais uma vez. Aumento da atividade enzimática, aumento dos fatores de crescimento, aumento da circulação, promove a oscilação nos tecidos e movimentos dos fluidos, que já foi citado, reduz a dor por conta daquele efeito mecânico, reduz o espasmo muscular também, porque vai fazer uma vasodilatação naquele local do espasmo muscular, aumentar a nutrição, etc.
e também colabora para a regeneração dos tecidos. Cicatrização, né? Porque ele aumenta a vascularização, então ele pode sim favorecer uma cicatrização dos tecidos. É isso aí. Vamos para frente. Técnicas de aplicação. Limpeza da pele, utilização do gel, utilização de bolsas de água, utilização de medicamentos. Como? A gente só viu o contato direto. Então vamos lá ver. Técnica de aplicação. Essa técnica de balonete, essa aqui da esquerda, veja como ele amarrou aqui uma luva, né? Parece outra coisa, parece um preservativo aqui, né? Mas é uma luvinha. Então, numa região pequena, né, ele abraça com o balonete aqui, ele faz o círculo do balonete e o líquido que tem dentro do balonete, ele vai fazer com que essas ondas se propaguem ao redor desse local que ele está com o balonete. Aqui na parte inferior está uma técnica na água, então ele está lá aplicando no próprio dedo, né, e com ultrassom dentro da água e sem encostar no dedo, né, porque como ele está com ultrassom no cabeçote grande, ele não vai conseguir fazer a aplicação no dedo, porque o cabeçote é muito maior que o dedo dele, então ele coloca dentro da água, ele não encosta dentro do dedo, ele só deixa próximo do dedo, e a água que vai conduzir as ondas até o dedo. Então ele aproveita melhor as ondas ultrassônicas do aparelho dele, né? Então também é recomendado em regiões assim que o ultrassom não vai ter uma adaptação no local mesmo, dedo, por exemplo, está aqui talvez um pé, né? Coloca dentro da água, pode ser mais proveitoso a utilização dessas ondas. Daí aqui é a aplicação convencional, gelzinho, cabeçote bem posicionado, né, sem inclinar para que ele não perca nenhum tipo não perca onda, né, ou não perca mais onda pela questão da reflexão. E outra coisa que ele falou aqui, a utilização de medicamentos se chama fonoforese. Então, colocando aqui no gel algum medicamento, algum fármaco, né, prescrito, também ele pode gerar uma absorção, né, e também gerar alguns outros efeitos como anti-inflamatório, como relaxante muscular, né? Então, geralmente as pessoas colocam medicamentos à base de cânfora, né? Então, tem alguns medicamentos que podem ser utilizados sim durante a aplicação do ultrassom. Porém, medicamento na nossa área, mas se for o caso, você vai precisar contribuir um pouco mais com o paciente, né, a partir de uma recomendação, de uma orientação do médico, né, porque tem que ver se a pessoa tem alergia, né, se o ultrassom junto com o fármaco vai gerar alguma alergia, algum problema para esse paciente. Então, tem que ter bastante cuidado se for fazer a aplicação do formato fonoforese. Então, as doses. Intensidade expressa por área superficial. Agora vamos começar a falar do bicho de aplicação. Preconiza-se que o tecido-alvo deve receber uma dose de 0,3 a 1,0 watts por centímetro quadrado. Cuidado com isso. Lembrar do coeficiente de atenuação. Sempre lembrar do coeficiente de atenuação, que nós falamos agora há pouco. Tempo de aplicação. A área a ser tratada em centímetros quadrados, divididos pelo tamanho do cabeçote. Média de 3 a 10 minutos, nunca ultrapassar 15 minutos. Vou passar para frente, relaxem. Já vamos falar aqui de novo. Indicações: ligamentos, músculos, bursas, tendões, cápsulas, face e osso. Lesões pós-traumáticas, lesões inflamatórias, lesões degenerativas, né? Então entra várias coisas em tudo isso, luxações, lesões musculares, entorse, tornozelo geralmente, tendinopatia, sinovite, né, inflamação do líquido sinovial, capsulite, bursite, artrite e lesões degenerativas, né, lesões degenerativas que iniciam lá com a degeneração da nossa cartilagem, o tecido que reveste o osso.
As contraindicações, epífise de crescimento. Lembra o que é epífise de crescimento? São linhas que você tem em determinados locais que eles determinam que aquela criança, aquele adolescente ainda está em fase de crescimento. Então, você utilizar ali a ultrassom nessa epífise, isso pode causar algum tipo de transtorno no crescimento desse membro. Ultragravítico, de novo, né? Olhos, medula espinhal, feridas abertas, região pré-cordial, né? Pessoa que tem marca-passo principalmente, órgãos reprodutores, febre e infecção, né? Porque se tem febre e infecção, temperatura aumentada, ultrassom gera calor, não é um bom negócio. Inflamação aguda, justamente por isso, pela questão do aumento de temperatura, tumores também, né? Porque se você aumenta a vascularização local, se você aumentar a vascularização de um tumor, né? Você pode favorecer com esse tumor, aumenta o tamanho também, né? E implantes metálicos, muito cuidado por conta do aumento da temperatura do metal. Porém, tem estudos que dizem que o metal não vai aquecer suficientemente para causar um dano. Mas está ali, precaução. A dose. Produto da intensidade do estímulo pela duração do tratamento. Conseguiram entender? Produto da intensidade, então a intensidade do estímulo que você vai mandar para o ultrassom pela duração do tratamento. Então é intensidade divididos pela duração do tratamento. Então você vai ter que ver lá onde que vai ser a área que vai ser aplicado. Lembra o que é a era? Faz lá a era. Depois que você tem o tempo que você vai aplicar, depois para ver a intensidade que você vai aplicar, para você ter a sua dose. Lógico, dependendo sempre do tecido alvo. Qual que é o local alvo? Se é osso, se é pele, se é músculo, se é tendão. Estou passando um pouquinho rápido aqui, mas vocês já vão entender por quê. Doses orientativas, então, intensidade baixa, menor que 0,3 watts por centímetro quadrado, média 0,3 a 1,2, intensidade alta 1,2 a 2 watts por centímetro quadrado. Então, essas são essas doses de orientação. Não são engessadas, podemos trabalhar em torno delas, tá? Opa, esse aqui é depois, aguardem. Pessoal, voltando aqui, a partir da dosimetria do ultrassom. Vou parar aqui nesse momento, não vamos falar de dosimetria por enquanto. Eu vou travar a aula aqui para vocês abrirem o Meet para a gente conversar até aqui. A partir da dosimetria aqui a gente vai falar de outra coisa, tá? De outra coisa não, eu vai discutir juntos aqui a questão de dosimetria, vou passar para vocês, tá? Não se assustem também com o que ficou para trás ali na questão de era, de tamanho do cabeçote, de tempo, de intensidade, tá? Mas eu quero que vocês peguem tudo que vocês tiverem de dúvida até aqui e me perguntem, inclusive a questão do coeficiente de atenuação, tá? Vou travar aqui, vamos conversar e depois vamos dar continuidade aqui, ó, no protocolo da aplicação, que é a parte mais importante, né? Então, quanto tempo de aula deu aqui? Já deram 38 minutos. Vamos travar, que temos mais uma aula pela frente.